Pastor John, recebemos uma série de e-mails que fizeram uma pergunta semelhante feita por mães interessadas em ouvir seus pensamentos sobre o papel da mãe na criação de filhos meninos. A primeira coisa que eu diria a qualquer mãe é ensinar seu filho. Se você é casada, você e seu marido juntos ensinam todo o conselho de Deus ao seu filho. Provérbios 1:8 diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Provérbios 6:20 diz: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Há aquela maravilhosa história de Lloyd e Eunice em 2 Timóteo, onde Paulo diz a este jovem: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. 2 Timóteo 3,14. E quem é ele? Paulo já mencionou isso em 2 Timóteo 1,5, quando disse: Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. 2 Timóteo 1,5. Sabemos por Atos que seu pai não foi convertido. Ele era grego e não era cristão. Parece que Paulo escolheu como parte de seu grupo missionário um jovem, e eu acho que poderíamos dizer que, do tipo tímido, que tinha sido quase inteiramente educado por sua mãe e sua avó. Acho que isso deve aumentar as apostas de uma mãe ou avó solteira em particular. Isso eleva as apostas muito altas em relação à sua poderosa influência na formação da vida de seu filho. A próxima coisa que eu diria é esperar obediência do filho. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Exija que esse garoto reconheça a autoridade de Deus em você e puna a desobediência, exigindo e recompensando a obediência. Então, eu também diria o que é um modelo de mulher forte. 1 Pedro 3,6 diz: Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro 3,6. A mulher piedosa é uma mulher destemida. É isso que quer dizer quando digo mulher forte. Em Provérbios 31 lemos: A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Um filho deve olhar para a mãe não como uma mulher fraca que está sempre ansiosa pelo dia de amanhã, mas essa mulher deve ser como um carvalho de retidão estável, que ri do tempo vindouro e comunica que, quando se tem Deus, é possível ser forte e rir diante de um futuro incerto. Então eu diria: honre a liderança e os instintos protegidos do seu marido. Efésios 5:24 diz: Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Um filho deve ver uma mulher forte deferindo as iniciativas e a liderança de seu marido. A liderança espiritual de um homem forte. Agora, eu estou, é claro, assumindo que este homem é um crente. Você faz o que pode, se não for esse o caso. Mas se você tem um casamento íntegro e espiritual, o que um filho precisa é ver sua mãe fazendo isso. Na casa em que cresci, meu pai estava ausente 2/3 do ano. Minha mãe fazia tudo. Ela era onicompetente. Ensinou-me tudo o que sei quando ele estava fora e nunca me deu a impressão de que não podia fazer nada. Ela poderia pintar a casa. Ela poderia empurrar um carrinho de mão. Eu vi o suor escorrer da ponta de seu longo nariz enquanto ela capinava a grama do nosso quintal e me ensinava como cuidar do quintal. Ela me ensinou como fazer batatas fritas mergulhando-as no óleo, esperando até que esteja quente. Caso contrário, elas ficam encharcadas. Ela ensinou-me a virar panquecas, que você precisa esperar até que as bolhas apareçam ao redor da borda, porque, se você virar antes disso,
Elas vão derramar sobre a borda da espátula e assim por diante. Mas quando meu pai chegava em casa, minha mãe sorria com alegria porque ele agora poderia liderar em oração à mesa. Ele agora podia dizer: vamos à igreja. Ele agora poderia dizer: vamos sair para comer. Ele poderia puxar a cadeira para ela quando ela se sentasse. Ele abriria a porta para ela quando ela passasse. Vi aquela dança, aquela coreografia e fiquei maravilhado com a minha mãe. Na ausência dele, ela poderia ser tudo. E na presença dele, ela adorava quando ele tomava esse tipo de iniciativa. É isso que precisamos mostrar aos nossos filhos, para que eles não estejam menosprezando ou humilhando de forma alguma quando estão tomando iniciativa em prol de uma mulher. Eu também diria: aponte seu filho para a masculinidade forte nas escrituras, na história, em obras de ficção, na mídia e em seu marido. Eu não quero dizer necessariamente força física. Não dê a impressão ao menino de que ele não é masculino se não for atleta. O que quero dizer é a verdadeira iniciativa masculina que protege com força e com coragem. Talvez ele seja um cara que goste de arte e tenha um espírito mais sensível. Não o deixe pensar que é menos homem por causa disso. Não dê a impressão: você não é realmente um homem se você não caça, carrega uma arma e joga futebol. Não faça isso. Há uma masculinidade que é forte, tomadora de iniciativa, corajosa e protetora. A mãe tem de mostrar isso de todas as formas possíveis ao seu filho homem. A última coisa que eu diria a essa mãe é: espere dele uma masculinidade forte. Dê ao garoto, ao seu filho, responsabilidade desde cedo. Exija dele um comportamento viril. Insista com ele para ser educado com a irmã ou com você. Por exemplo, deixando você passar primeiro pela porta e mostrando a ele como abrir uma porta. Ensine-o a usar uma linguagem respeitosa. Treine-o para tratar as meninas de maneira respeitosa e protetora. Essas são algumas ideias. Tenho certeza de que há muito mais, mas acho que uma mãe e um pai devem ver a sabedoria de Deus em criar casas com uma mãe e um pai trazendo algo notavelmente único para a totalidade sexual de filhos e filhas. Então, mamãe e papai são importantes para um filho. Mãe e pai são importantes para a filha também. E se você está vivendo como mãe solteira ou um pai solteiro, Deus terá misericórdia. Deus proverá. Deus compensará as diferenças, se você tiver todas essas coisas em mente e compensar as perdas de várias maneiras.